Olá, muito boa tarde para você. É verdade, essa é a sua TV Novo Tempo. Coisa boa. Esse é o Entre Família. Mais uma tarde vamos passar juntos, não adianta fugir. Quero lavar a louça com você. Tá faxinando. Que faxinando, querido? Eu tô aqui descansando. Você que está em outro fuso horário, tá agora vendo aqui na reprise, indicou para um amigo, uma amiga. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, Cris Magalhães. Boa tarde a você de casa. Cris está dando uma olhada no meu look. Provavelmente muito impressionado com todo esse trabalho que as meninas fizeram aqui, ó. Trabalhão, hein? Ó, você viu que tem aqui todo Verdade, que um degradê. Não toca, que tá bem alinhado. Tava vivo, tava vivo. Boa tarde, gente. É o seguinte, segundou! A gente começa com muita alegria, com muita fé, com muita esperança. Mais uma semana e eu espero que essa bênção também chegue até você, até a sua casa. Hoje vamos falar sobre transtorno de estresse pós-pandemia, é isso, Cris? Verdade, gente. Olha, a gente até teve um programa como esse, porém a gente achava que a pandemia estava acabando e tal. A gente teve um programa, inclusive, no olho do furacão falando sobre isso, de trocar essa roda em movimento. Agora, né, parece que eu mesmo tive Covid, né? A experiência fisiológica é uma. Foi agora nas férias, dias, nas férias. Cara, me deu até um certinho, deu um dowzinho, assim, aquele negocinho meio baixinho. Agora também eu não volto o gosto e o cheiro. Demora, isso vai demorar uns 2 meses para isso. Mas tem questões emocionais muito mais fortes do que as fisiológicas, né? Então, e às vezes algumas fisiológicas que abalaram, né, a integridade do ser. Então, essas 3 camadas aí, a pessoa fica mais fracão e tal. Aí tem gente que fala assim, Cris, não é fraco, é um buraco, é uma dor. Aí o outro fala assim, não, mas aí tem a resiliência. O estresse pós-traumático, como é que funciona? Porque tem gente que, inclusive, está estressado, está com trauma e está com aquela aparência boa. E o subconsciente, o quê? Aqui, ó. Olha, por falar em subconsciente, eu não sei se é o meu subconsciente, viu, gente? Se vocês me virem um pouco assim, ó, hoje é porque eu dei um mau jeito no pescoço. Ela não cumprimenta ninguém, ela tá assim. Cris, acho que eu nem vou ficar forçando muito para olhar para tu, viu? Porque deu um mau jeitinho aqui. Eu só sei que realmente cada um sofreu de alguma forma, uns mais, outros menos. Eu nem sei se a gente pode classificar assim, mas hoje a gente vai ter a nossa psicóloga querida, maravilhosa, Neida Torres, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho disso tudo, quais são os sintomas, como que a gente pode cuidar, né? Agora que a gente está começando a respirar um pouquinho mais aliviado, as sequelas ficaram, mas a gente precisa seguir a vida e precisa continuar se cuidando. E é isso que o Entre Família traz para você hoje, nesta segunda-feira. Vai tá bom demais, hein? Bom demais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, você fica aí, já vai ter oportunidade de a gente conversar bastante, o programa é muito interessante, a profissional é fantástica e você é bom demais. Não sai daí, um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família de volta, na sua doce companhia, que bom ter você aqui com a gente, tá? Hoje é o seguinte, nós estamos falando sobre transtorno de estresse pós-pandemia. E aí a gente quer saber, quando se fala em pandemia, qual o seu principal medo? Conta pra gente, manda aqui uma mensagem no nosso WhatsApp, a gente quer a sua interação. Se você tem alguma dúvida em relação a esse seu medo, você pode mandar a sua pergunta que a doutora Eneida vai responder pra você. De que forma? Fácil, fácil. Tem um WhatsApp aqui embaixo. Fácil, fácil. Inclusive tem um QR Code, tá? Você apontou o celular para aí. Gente, eu adoro esse negócio de QR Code. É bom, é fácil. Não é prático. E outra, até para pagar hoje em dia é fácil, né? Sim. Você copiar e cola é fácil também. Se não pagar mas se é porque você a pessoa não quer pagar colocou no mesmo. aplicativo é bom demais. Mas aqui você não paga nada para participar. O WhatsApp é o 12 98315 0249. Se você não quiser se identificar, não tem problema, tá? Abre o teu coração, como foi viver esse luto coletivo. Algumas pessoas não tiveram o féretro, né? Essa questão toda de poder ter um velório, né? Foram pegas de supetão. A morte, né? É a coisa mais certa do mundo, mas a forma com que ela chega, né, que foi tão esdrúxula como a pandemia, é complicada. E a gente não está aqui para aceitá-la assim, dessa forma. Temos um canal que tem esperança. Vamos fazer o seguinte, falando em esperança, apesar de todo esse contexto que nós vivenciamos a pandemia, amigos que perdemos, a gente tem aqui uma bandeira de esperança para falar nesse assunto e dar direção para você que está precisando. Vamos lá, então? Vamos lá. Tenha Por bondade. favor. Olha para mim. Quanta gente... Tadinha. Você não força? Tadinha, não. Hoje, literalmente, você não pode me forçar a olhar Posso te pra dar uma tua. dica? Ó, se eu tivesse com torcicolo, eu ia fazer isso aqui. Oi, Cris. Ó, não mexi o pescoço. Tá doido. Ó, E se não der, você dá uma boa arranca tarde no pra chão? você aqui, ó. Fácil, ó. Boa tarde pra você. Oi, Suzane. Ó, Não, deixa eu te mexi o falar. pescoço. E eu que fico zoando, né, da sua idade e tal, mas eu tô sentindo que a minha tá chegando. Esse torcicólogo aqui, ó, me pegou no sábado. Eu acho que de você tinha que fazer uma terapia para ver o teu RG. Mas vamos lá, falando em coisas boas, Suzane. Coisas boas. E ela falou o seguinte, a respeito da intimidade aqui, é uma das profissionais que se queria logo que chegasse para fazer o programa, né? Você me colocou 2 profissionais que ela tinha vontade de crise, essas 2 aqui,
Toda hora eu quero que chegue esse momento. Chegou o momento, dia! Eneida Torres. Então eu vou apresentar com muita alegria no meu coração a presença dela, doutora Eneida Torres, psicóloga, que também é educadora e palestrante, possui mestrado e doutorado em psicologia educacional. Seja bem-vinda! Obrigada, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a equipe e participar também. Obrigada pelo convite mais uma vez. E agora a honra é minha de estar aqui te entrevistando, hein, doutora? Estava assistindo a Eneida no último programa, né, que ela teve aqui nos bastidores, pensando assim, chegará a minha vez. Hora vai chegar. Ainda há de chegar. Chegou, Suzane. Bom, a gente está falando hoje sobre transtorno de estresse pós-pandemia, né, que é o equivalente ao transtorno de estresse pós-traumático, seja qual for a situação. Geralmente, quando fala assim, né, a gente tem muito aquela noção de pós-guerra, né, ou tinha talvez, que foi realmente uma situação muito traumática que alguém vive, a gente vê várias sequelas, né? Mas trazendo para as realidades de hoje, né, fugindo desse contexto de guerra, o que a gente poderia considerar como um estresse traumático ou pós-traumático? Na verdade, o exemplo que você deu, ele não está fora da nossa realidade. A melhor maneira de explicar, eu estava pensando, é através de exemplos mesmo do que uma definição mais acadêmica. A pessoa, quando vive diante de uma coisa muito angustiante, de muito sofrimento, nem todas as pessoas têm estruturas emocionais suficientes para dar conta daquilo. Uma guerra, além das atrocidades que a pessoa presencia, o que torna traumático também na guerra é o fato de que o sofrimento individual quase perde o valor porque todos os outros também estão sofrendo. O que acontece com o estresse relacionado à pandemia tem muito a ver com isso também. Por quê? O transtorno de ansiedade e de estresse, eles vão caminhando muito próximos. Mas quando a pessoa vive isso, o impacto de um terremoto, de um desabamento, as enchentes que aconteceram agora, as perdas estão ali de forma muito evidente. E aquela pessoa, e aquela pessoa está angustiada, porque ela não estava preparada para aquilo. Uhum. No caso da pandemia, as pessoas jamais imaginavam que viveriam todo esse caos, toda essa mudança. Nós vamos completar agora 2 anos, em 11 de março, que foi determinado pela Organização Mundial da Saúde que era uma pandemia. Até então, todo mundo assistia no jornal e falava, está longe. Uhum. Quando disse existe, daí poucos dias fechou tudo. E aí as pessoas começaram a ter medo. Então, a gente começa a associar todo o estresse que se viveu e se vive na pandemia. Quando a gente fala pós-pandemia, a gente teria uma vontade de que tivesse acabado. Mas ainda não acabou. Por isso que a gente ainda tem o estresse. Por isso que quando você falou que você teve, ali foi contaminado, e aí você tem a fraqueza física, mas você também tem um momento de fraqueza emocional. Por quê? Eu agora sou uma estatística ou eu sou uma vítima real? O que eu estou vivendo é maior ou é menor do que o que todo mundo está vivendo? Está vendo como fica confuso? Uhum. Questionamentos, né? São questionamentos e não é falta de resiliência. Não é. Porque algumas pessoas colocam, como eu falei ali, como fraqueza, né? Essa questão toda de falta de resiliência, ou não tem um caminho para a antifragilidade. Isso piora quem está sentindo, porque você não consegue ter respostas. Porque o conceito... No meu caso... No seu caso, você, assim, vamos pensar em questões físicas, você tem a fibromialgia, que você conta pra gente, foi bem pior do que você passou com a Covid, mas eu acho que por entrar nesse contexto, você ficou um pouco abalado nesse sentido, assim, de... O que eu senti, né? Com a reforma alimentar que eu tive, eu praticamente eliminei morfina, essas coisas maiores em relação à fibromialgia. Uhum. E algumas dores eu não sentia mais, que são as mais graves, né? E depois que eu tive a Covid, foi doer bem perto de onde doía, né? As genitais, coisas assim que... Só que não aquelas dores. Mas eu me perguntei, nossa, será que essa doença me resetou tudo que eu fiz com a alimentação nesses anos? Eu vou voltar para a morfina? Então veio uma pergunta, né? Uhum. Então essas perguntas meio que desabam. Será que o que essa doença faz? Porque eu não vou ir no médico, eu vou ter certeza que ele não vai me dizer nada, porque a minha doença está em auto-pesquisa e diferentemente da pandemia também. Aí eu queria te perguntar uma coisa, Eneida, até da minha perspectiva, eu sei que a minha questão é até bem pequena, não minimizando a minha dor, né?
que eu já estou bem, graças a Deus, mas dentre outras feridas bem maiores, porque hoje nós temos, graças a Deus, antigamente a gente não tinha nada psicologicamente. Você está fraco, doente, vai para o médico, deu, coisas da mente, você está louco, entendeu? Hoje, graças a Deus, a gente tem várias siglas. E algumas pessoas perguntam, será que eu estou com estresse pós-traumático? Será que eu tive um burnout? Será que eu estou ansioso? Como que essa pessoa pode diferenciar? Claro que, obviamente, ela indo num profissional, ela vai ter isso, mas existe uma característica própria do estresse pós-traumático? Eu digo assim, eu acho que eu estou com esse estresse pós-traumático, ou o estresse pós-traumático pode carregar todas as outras coisas, para o pessoal de casa poder entender. Na verdade, carrega todas essas outras coisas. Por que que carrega? E a pessoa que está, dificilmente ela vai conseguir dizer que ela está. Dificilmente, porque mesmo que ela vá a uma equipe médica, seja diagnosticada com aquilo, bem avaliada, é muito difícil para a pessoa que está nessa condição reconhecer e assumir, porque você ainda fica nessa frase que você fez, o seu sofrimento é grande, mas aí você olha para o lado e fala assim, mas o do outro é maior. Quando a pandemia começou, nós tivemos um estresse chamado de... na verdade, a gente teve 3 fases do início ainda, que todas as pessoas tiveram, basicamente. Um estresse agudo no início, que era não sabemos o que acontece, e aí as divergências eram fecha tudo, não fecha, eu saio ou não saio, está morrendo muita gente. Então, deu um estresse agudo. E foi geral. Depois, as pessoas começaram com aquela sensação estranha do isolamento. A quarentena, aí que vem uma coisa de muito sofrimento. Vocês tiveram que continuar trabalhando. Na minha casa, a gente continuou trabalhando porque a gente é da área da saúde. E aí você fica naquela angústia de, assim, a gente não pode parar. Então, os primeiros estudos vieram nas equipes de saúde, nas equipes que não puderam parar. Porque eles foram os primeiros a manifestar o cansaço e que ninguém estava dando conta. E você falou uma coisa muito interessante, porque justo agora a gente vai entrevistar uma enfermeira que ela passou por esse processo, né? Ela foi contratada em caráter emergencial, então ela atuou bem assim no combate à Covid de outubro de 2020 a outubro de 2021. Já quero aproveitar e chamar, ela já está conectada aqui com a gente, a Lidiane Amarante. Ela é enfermeira do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Lidiane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Um prazer estar com vocês essa tarde. Lidiane, então eu acabei de comentar que você foi contratada em caráter emergencial para atuar aí no combate da Covid durante um ano e às vezes com plantão de 24 horas, né? A gente queria começar te perguntando como que foi esse movimento para você, porque assim, a gente entende que quem é da saúde, né, já tem uma certa inteligência emocional para presenciar esses momentos de dor e tudo, né, muitas vezes dando uma notícia ruim, mas eu queria saber, durante a pandemia que você atuou bem de frente, né, com esse problema da Covid, como que foi para você ver as pessoas nesse sofrimento, dar notícia para o parente de que realmente aquele ente querido morreu? Como que você conseguiu lidar com isso, emocionalmente falando? No início da conversa aí que vocês estavam falando, né, colocar um exemplo bem do que eu senti quando iniciou a falar de pandemia no mundo e depois a gente começou a pensar em algumas estratégias porque o ciclo estava se fechando no Brasil, né? E no hospital que eu trabalho, no caso, a coordenadora falou para as pessoas quem já gostaria de sair dos seus postos para poder atuar na linha de frente. E a sensação que eu tive era de um alistamento de guerra mesmo, sabe? Muitos tinham que dar o seu nome para sair de setores administrativos para atuar, que já teriam atuado na assistência em algum outro momento, voltar para a assistência para dar mais um apoio no sentido de mão de obra mesmo, atuando ali na linha de frente. Então, inicialmente, foram as pessoas do hospital no qual eu trabalho que tiveram que se prontificar para atuar na linha de frente. Então, já era uma decisão muito pessoal, de missão mesmo, assim, me senti como se estivesse realmente se alistando para uma guerra. E você teve a iniciativa, então? Sim, logo no começo, no caso, eu era supervisora de enfermagem no período noturno, e ela mandou uma mensagem, no meu caso, para a minha equipe, no WhatsApp, perguntando quem inicialmente iria para as UTIs. E aí eu coloquei no grupo que, se fosse necessário, eu não tinha experiência com UTI,
mas que eu já me prontificaria estar ajudando. Então eu senti assim aquele ímpeto como outros colegas de, sem saber realmente o que ia acontecer, a gente já se preparar para enfrentar tudo o que viria. Oi, Lidiane, às vezes o pessoal que não trabalha com comunicação acha que todo mundo que trabalha na TV sabe de tudo, né? Então, na pandemia, gente, o que está acontecendo? Cris, me diz a verdade, né? Sendo que o pessoal da comunicação não sabia. Na área da saúde, quando a gente vê um médico, quando a gente vê um enfermeiro, a gente quer referências, né? Fica mais tranquilo. Até a cor do jaleco que vocês estão usando nos tranquilizam. Que bom que vocês têm essa referência. Agora, você, assim como todo mundo, Lidiane, estava trocando a roda em movimento. Vocês estavam recebendo as informações, trocando ideia de um hospital para o outro, vendo o que estava acontecendo, né? O Brasil estava dando uma olhada para a Itália. E como que você dava alguma resposta ou outra, porque sem você ter as mesmas respostas, mas sabendo do papel que você tem como enfermeira, né? De lidar com as suas emoções, da lide pessoa, ser humano, que tem que estar bem, e aquele ser humano que está tão carente de uma informação. Como é que você lidou, né, psicologicamente, de estar num cenário de guerra, com incertezas e sendo uma referência de tranquilidade para as pessoas no hospital? Sempre passando uma confiança no sentido de que nós estávamos nos preparando para enfrentar aquele momento e que daríamos todo o suporte que fosse possível para ajudar as pessoas. Eu acho que esse posicionamento do profissional de ir à frente já era o principal, no sentido de eu estou aqui. E como foi, Lidiane, para você? Acho que em algum momento você teve que, junto com a equipe médica, dar a notícia de que realmente aquele ente querido não resistiu, né? Como foi para você ver essas perdas? No caso, como você mesmo iniciou falando, né, eu trabalho já no hospital público e fui contratada em caráter emergencial na prefeitura de Curitiba. Então eu trabalhava nesse hospital à noite e em caráter emergencial tive que atuar em urgência e emergência. Então a gente realmente se deparou com situações de perdas, em especial teve um caso que um rapaz jovem chegou já num estado de saturação bem baixa, com bastante fadiga respiratória e teve que ser entubado. Ele tinha em torno de 30 e poucos anos e ele chegou e rapidamente foi tentado medidas para que não fosse entubado, mas ele evoluiu para a intubação. E no meio da intubação, ele teve uma parada cardíaca porque já estava bem sobrecarregado o coração dele e infelizmente veio a óbito. E nós tivemos, dentre outros, dar a notícia para essa esposa nesse dia. E eu estava junto com a médica. Foi um momento muito difícil porque tudo ocorreu muito rápido. Então, muitas vezes não dava nem para a gente absorver direito o que estava acontecendo. A gente tinha que agir e depois dar a notícia. E uma das coisas que me marcou foi a médica falar para a esposa e a família que estava no momento, que estava querendo dar algum remédio para ela, calmante, tranquilizante, tentando de alguma forma amenizar aquela dor. E a médica falou para a família: ela precisa viver o luto. Não é o momento de dar nenhum remédio calmante para ela. E eu senti que ela estava tentando falar para a família que ela precisava passar por aquele momento. E a família entendeu que iria haver o sofrimento, porém ela ia precisar viver aquele momento. E ela pediu para ver, né, o esposo, foi pedida autorização para levar ela até o local onde ele estava e ela precisava ver. Então, assim, porque a pessoa chegou andando. Então, isso eu acho que foi o mais difícil, lidar com a morte de forma inesperada e muito rápida. Isso eu acho que foi a parte mais difícil, realmente. Lidiane, obrigada pela sua participação no Entre Família. Que Deus continue abençoando o seu trabalho e esse seu senso de missão, tá bom? Um abraço. Amém. Obrigada. Duas coisas que eu achei interessante aqui, né, Eneida? Ela falar que muitas vezes eles não tinham condições de absorver o que estava acontecendo e tinha que enfrentar aquilo ali, né? Ajudar realmente, sei lá, de repente quem estava vivo e correr, dar uma notícia triste, correr para quem está precisando e tal. E isso que ela comentou sobre a médica orientar a viver o luto, né? A gente está falando aqui de estresse pós-traumático. Esse lance de enfrentar, né, de viver o luto, a gente tem que passar por ele. Tem. É inevitável. É inevitável.
A gente até teve um programa no meio da pandemia que a gente falou sobre isso. Se a gente não viver o luto quando de fato ele acontece, a perda acontece, isso vai pesar muito mais lá na frente. Agora, você tinha me feito uma perguntinha um pouquinho antes de começar o programa, que era a questão assim, se usa a sigla inteira, fala do transtorno de estresse pós-traumático, aqui a gente vê um exemplo do que é o transtorno. De fato, o que é... Lembra que eu falei, seria mais fácil explicar diante de exemplos. Quando ela fala, ela está emocionada. Provavelmente, quem prestou atenção também se emocionou. Quando nós não temos essa facilidade de superar a dor e vivemos a dor como foi naquele dia, é a marca de que há um estresse pós-traumático. É quando essa lembrança vem... Dói como se tivesse doído lá. Como se tivesse doído lá. Ou como se você estivesse presenciando de novo aquilo que você viveu. Porque eu não consegui fazer com que se tornasse uma cicatriz, né? Ainda eu acho que é uma ferida. Eu te pergunto, naquele outro programa também, Eneida, a gente falou que a pandemia roubou algumas questões culturais e necessárias, como o féretro, por exemplo. O pessoal fala, olha, eu não vou deixar, às vezes, o filho presenciar um velório, o próprio enterro, porque você quer proteger uma pessoa, né? E ela falou, nós temos que deixar viver o luto. Essas fases que nós temos aqui, realmente, de passar aquele momento, né? Nós sabemos muito bem que a pessoa ali, ela não vê mais nada, né? Segundo nós, diante da Bíblia aqui, respeitando toda e qualquer crença que você venha a ter aí. Mas naquele momento, o velório tem muito mais a ver com os vivos, com os parentes, para que aquilo seja uma fase, um enterro. E aí a pandemia veio e roubou essa fase. E isso faz falta no processo do luto, essa questão toda de ter daquele momento, aquela cerimônia. Muita falta, muita falta. E isso também ficou sendo uma das marcas desse estresse durante a pandemia. Por quê? Porque você precisa encerrar. As cerimônias fúnebres, elas encerram um momento, elas marcam um momento. Então, quando você tenta tirar a pessoa daquilo, ela não está encerrando. E muita gente não teve como passar por isso que, assim, várias pessoas continuam chorando os queridos que se foram lá do início ainda da pandemia, com muita dor. Aí você fala, mas essa pessoa não vai superar o luto nunca? É porque a maioria que não teve como se despedir de fato, ela fica sempre com aquela questão assim, é tudo verdade? E aí vem a dor da notícia, mas não tem a dor de uma despedida, de um encerramento, de uma conclusão. Por isso que ficou mais evidente a necessidade desses rituais para a nossa cultura, né? Porque algumas culturas não, mas para a nossa cultura ficou muito evidente as marcas que as pessoas ficaram sem ter esse momento. Para tornar mais claro, Eneida, no próximo bloco a gente vai falar aqui para o pessoal de casa, né? Junto com você, obviamente, 4 sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, para ficar mais claro e evidente para você, né? A gente tem aí algumas doenças emocionais que às vezes podem, né, confundir os sintomas, mas no próximo bloco a doutora Eneida volta mostrando para você com a nossa dinâmica de uma maneira bem didática. Então continue com a gente, o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. Esse papo é muito importante. Talvez você está vivenciando ou se preparando para algo. A gente tem que estar preparado. A ideia aqui é a verdade com você. Eu imagino que a gente tenha uma doutora em psicologia. Você quer hoje a ficha dourada. Ela está sentadinha aí no seu sofá. Mandou pergunta? Então a gente na tela vai ler sua participação. Está chegando participação e é anônima aí. Você quer ler ou você quer que eu leia? Pode ler. Posso ler? À vontade. Olha que coisa linda. Vou ler, pode deixar então. Eu tive Covid há 2 semanas. Olha, não tive muitos sintomas gripais, mas o meu emocional ficou muito abalado. Ainda mais porque peguei do meu marido. Ele não se preocupou em se isolar, né, para evitar que eu me contaminasse. Deu a entender que ele queria que eu pegasse também. Isso me deixou muito triste. Para vocês terem uma ideia, no dia que ele foi fazer o teste, ele tinha que sair bem cedo. Eu ainda estava dormindo. Aí, eu acordei com um beijo dele. Não deu outra, gente. Me contaminei. Mas não briguei com ele. Só fiquei muito abalada. Nós temos 2 coisas aqui. Ela disse que não brigou com ele, talvez não externou isso que ela precisava externar, então está dentro dela ainda, né? Mas essa doença dá uma virada psicológica e algumas coisas elas são ampliadas e tal. Mas a Eneida já deve ter visto aqui umas 2 ou 3 situações na mesma contexto aqui, né, Eneida? Mas essa é uma história, assim,
A gente deu risada porque a gente tinha conversado sobre isso agora há pouco. Mas essa é uma história que é muito repetida nas famílias. Porque, no primeiro momento, não obrigatoriamente a pessoa que está com Covid, ela consegue assumir que ela precisa se isolar. E, às vezes, ela não faz, não é porque ela quer que o outro também fique doente. Não, é porque há um processo de negação. A negação no sentido assim, eu estou, mas não é grave. Ou, se eu estou, não vai ter problema nenhum. E uma falsa sensação de que se eu pego e eu tô mal, aí nossa, o que eu tenho é muito ruim, é mal, eu vou me isolar. Se eu pego e eu tô bem, Exato. tipo, eu tô bem, não se preocupa, mas assim, né, você é você, eu sou eu. Exatamente. Aquela preocupação que eu falei para vocês que era do estresse agudo do início da pandemia, depois, quando as pessoas estavam confinadas e que elas tinham que ficar isoladas dentro de um quarto, dentro de casa, havia sim um quadro em que, nós não vamos entrar em discussões sobre isso, mas o contágio e a gravidade estava muito mais acentuado do que hoje, porque hoje nós temos os testes, nós temos a vacina, uma população maior vacinada, os sintomas acabam sendo diferentes do que acontecia naquele momento. Então, as pessoas, elas realmente se fechavam. Eu sei que é muito grave, mas quando um paciente meu diz que está, eu já sei que fisicamente ele está cuidando, e eu insisto que ele me diga como ele está se sentindo emocionalmente, porque ela se chatear, na verdade, é um dos sintomas também de quem está com Covid. Ela ali quis acreditar que ela estava chateada com o marido dela, achando que era um descuido dele. Mas a pessoa fica vulnerável emocionalmente. Ela fica vulnerável. É algo impressionante. Por quê? Um dos sistemas que é afetado aí é o sistema imunológico, de defesa. E quando o nosso sistema imunológico é afetado, o nosso emocional vai junto rapidinho. É uma ligação assim, tanto é que quando você está abalado emocionalmente, você pode ficar gripado muito mais rápido. Sim. Então, esse caso que ela falou, que é um sofrimento, que é uma angústia, que é uma tristeza, muita gente está vivendo exatamente como ela descreveu. Ah, mas fulano podia ter ficado isolado. Mas, por exemplo, se é uma casa onde só tem um banheiro, já não funcionou mais o isolamento, porque o banheiro vai ser compartilhado. Alguém vai, mesmo que a pessoa contaminada limpe todo o banheiro quando ela sai do banheiro, é um banheiro só. Nossa, isso deu muita discussão, porque eu lembro, assim, lá no meio do processo todo da pandemia, de ter algumas discussões em família, né? Do tipo de pessoa que está desconfiada que esteja com Covid, existem fortes evidências, mas a pessoa não avisa para quem ela teve contato, ela não se preocupa em evitar certos contatos, e aí gerava uma certa indignação, né? Por parte, talvez, de quem não pegou, não estava, no sentido, tipo, como que você está descuidado nesse assunto, né, com o resto da sua família envolvida, porque essa pessoa, né, tinha uma crença de que, é só uma gripe, é só uma coisa assim. Então, gerou muito atrito familiar nesse sentido. Aqueles que, tipo, imagina, isso não é nada, com aqueles que estavam super se cuidando, entendeu? E aí... Então, mas você entende que também é uma condição emocional, é uma condição psicológica. O processo de negação, de arrumar justificativas, é uma maneira de dizer assim, eu não estou com isso. Isso é muito grave. Como é que eu vou assumir, né, que eu estou num quadro desses? Então, é difícil. Às vezes, todo mundo pensa que o familiar que fez isso era um negligente, mas não obrigatoriamente, porque ele mesmo entra num processo de negação. E os demais, por defesa, o que faz também? Acusa. E aí vem os conflitos familiares. Então, gerando o quê? Um estresse que as pessoas não conseguem se recuperar. Não deu tempo para ninguém se recuperar ainda. Porque cada vez que você lembra com raiva de que a pessoa fez aquilo, você lembra chateado que você sentiu dor. Então, é uma constante. Vamos fazer uma matemática, Suzane, com o pessoal que está de casa. Olha, Cris, eu gostaria de saber dos sintomas. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você tem uma pergunta e já a gente vai responder isso na nossa dinâmica. Então, pergunta na tela, é isso? Tem uma perguntinha para a gente, hein? É isso. Então tá, a Raíssa está falando o seguinte, meu principal medo com a pandemia é a aglomeração. Eu sei que já está todo mundo voltando ao normal, colocou entre aspas, mas eu não consigo. Olha, esse final de semana eu fui num shopping, mas quando eu cheguei na praça de alimentação estava lotada e eu me senti sufocada, uma vontade de sair correndo, eu não consegui ficar lá. Eneida, vamos pegar a Raíssa
eu vou te fazer uma pergunta se a Raíssa está passando por aqueles sintomas ali, e aí a gente responde a pergunta dela no final, depois a gente fazer uma leitura daqueles 4 sintomas. Pode ser? Pode ser. Aí a gente imagina ela na praça, ela não consegue estar em lugar aglomerado. Será que é um sintoma? Vamos analisar esses quatro sintomas aqui na nossa dinâmica, e aí a gente responde para a Raíssa, talvez a sua pergunta aí de casa também. Eneida, vamos lá então? Dá um pulinho aqui na nossa dinâmica, o Já povo... vou me virar aqui para eu Tenha ficar de olho bondade, em Suzane. vocês. Vamos prestar atenção, porque a aula da doutora, a gente tem que tirar foto. Ainda bem que isso aqui depois vai para o NT Play, né, Suzane? A gente pode mostrar para os parentes e tal. Então, primeiro passo, a gente tem 4 sintomas aqui. Também. Lembra elas que estão ao vivo no Facebook? Tá. Pode repetir, Suzane? Estava fechado? Não, eu estava te lembrando que a gente também fica sempre ao vivo no Facebook. Verdade. E geralmente a galera pergunta pra gente como que ela pode compartilhar, né? Como que eles podem compartilhar com a família. Então é só entrar no Facebook, né, da Novo Tempo, TV Novo Tempo. E aí tem o nosso programa lá ao vivo e você tem como compartilhar do Facebook para outro Facebook que você queira, mas também para o WhatsApp. E daí a pessoa vai receber o programa completo. Obrigado, Suzane. Sem desculpas, tá? Tem desculpa não. Vamos lá no Facebook, TV Novo Tempo, compartilhar. Raíssa, guarda aí, vamos fazer uma matemática? Não fica ansiosa não, calma, respira fundo, vamos pegar 4 sintomas aqui. E o primeiro a gente já está virando aqui para falar com a doutora Eneida, olha só, pensamentos intrusivos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar o conceito primeiro desses pensamentos, como é que funciona aqui, Eneida? São aqueles pensamentos que voltam com frequência. Você não quer pensar naquilo, mas você está pensando. Então você não quer pensar que você vai ser contaminado. E aí você vê um aglomerado e você já começa a pensar, eu posso ser contaminado, eu posso ser contaminado. Então é um pensamento que vem, você está conversando sobre uma coisa, uma palavra ali que foi dita, traz de volta o pensamento e aí isso já vai mostrando que aquela experiência não é uma experiência agradável. Mesmo a pessoa que não tenha sido contaminada, ela pode viver esse estresse todo porque ela tem medo de ser contaminada. Então, os pensamentos voltam com muita frequência. Isso aqui é uma coisa que tem acontecido, está diminuindo um pouco, mas a gente viu isso muito com crianças e adolescentes. Porque crianças e adolescentes, eles são esponjas mais do ambiente externo, dos pais. E as informações nem sempre eram filtradas para eles. Então, eles não podiam fazer certas coisas. E aí, depois, a qualquer momento, teve crianças que desenvolveu, né, o toque, toda hora lavar a mão, toda hora passar álcool gel, porque os adultos em volta estavam com isso e externavam o tempo todo esses pensamentos. E não foi pedagógico. Não. Pegaram frações dos assuntos e montaram a própria concepção do que elas foram expostas, no caso, né? Exato. A família, às vezes, por querer informações, noticiário, dando informações que a criança não teve capacidade de analisar. Ela não tem a capacidade de filtrar. Então, ela ouve um pedaço aqui, um pedaço ali, outro acolá. Mas, geralmente, por quê? Porque há adultos que manifestam esse tipo de pensamento. Volta, não consegue fugir da lembrança daquilo que é muito ruim. No caso da Raíssa ali, ela disse que está num lugar aglomerado e ali ela não consegue, por mais que saiba que tem vacina, que tem tudo, que, né, usando a máscara, ela se sente sufocada. Então, aquele pensamento está voltando. Pode, né? A gente não está dando nenhum. Você tem que buscar um profissional da área da saúde também, né? Mas pode ser que ela esteja com pensamentos intrusivos. Pode ser sim, porque quando ela chega lá, ela lembra. Ela já, na verdade, quando ela chega lá e ela lembra e ela pensa nisso, esses pensamentos intrusivos para ela já estão acontecendo já há um bom tempo. Muito bem, tá aí, gente, ó, primeiro sintoma, tá certo? E aqui é para te dar uma base, tá? Isso aqui não é para você vai resolver o teu caso agora. Você tem que buscar um profissional da área da saúde, uma psicóloga, tem que abrir o seu coração, tá bom? Mas a ideia é construir para você ter o quê? Um posicionamento do que você está sentindo. Só mais uma observação. Por favor, geralmente, esses pensamentos são as lembranças e trazem aquele sofrimento como se estivesse vivendo de novo a dor. Então, isso precisa ficar muito atento. Quando a pessoa fala, ela fala de novo toda sofrendo aquilo de novo, toda aquela angústia. E quem está em volta, às vezes, também não percebe que a pessoa está em sofrimento. Então, são os pensamentos que voltam com a mesma dor do que se viveu. Não tem nada a ver com alucinação, Não. nada. São pensamentos existentes que voltam nesse momento onde você, né, aquele ambiente te traz essa lembrança, tá? Bem diferente uma coisinha da outra também, que a doutora está aqui para conceitualizar certinho para você. Tá entendendo? Coisa boa. Já compartilhou o Facebook, viu? Viu, Suzane? Deu tudo certo. Povo de casa compartilhando. Segundo sintoma aqui, vamos lá.
a câmera vai pegar para a gente aqui, é o comportamento de esquiva. E esse aqui você falou bastante aqui no nosso primeiro bloco. Esse é o da Raíssa, que aí, Raíssa, a gente vai te responder. Sim, você está com comportamento de esquiva. Você tenta fugir sempre que há algo. A gente precisa entender assim, nós nos protegermos da doença, da contaminação, tudo bem, a gente precisa mesmo. Mas esse comportamento de esquiva é essa sensação que ela tem, tão angustiante que ela tem que fugir do ambiente. Mesmo sabendo que ela está vacinada, que o outro está vacinado. Claro que a gente não precisa da bobeira, nem deve, mas se esse comportamento de esquiva, ele tem a característica da angústia interna, que ela conseguiu descrever bem. É uma angústia interna que faz com que você queira fugir daquilo. Muita gente também tem esse comportamento de esquiva de outra forma. Estamos aqui falando sobre isso. A pessoa passou lá na frente da televisão na casa dela, ela fala, estão falando de sintomas de pandemia? Não quero ouvir, sai de perto. É outro comportamento de esquiva. Não quero saber nada a respeito. Isso não é uma negação, é uma total fuga do que ela está ali, por uma opção dela, ela sai de perto daquilo. Tá aí, gente, o medo, como a doutora falou, ele tem questões positivas. Agora, se está atrapalhando, está causando alguma dor, um transtorno para você viver, a gente não está julgando você, mas está aí, está prejudicando você. Você está se esquivando de um caminho onde passa a cura, que é enfrentar isso. Claro que se você não tem ferramentas, você vai buscar as ferramentas, né, psicológicas, enfim, para você poder cruzar nesse caminho que é tão doloroso, mas é o caminho para você passar. Então, 2 pontos, 2 sintomas aqui desse estresse pós-traumático, né, pós-pandêmico, se assim a gente podia dizer. E agora, o terceiro sintoma. Vamos lá, focando aí, alterações de humor e desempenho, né? Isso aqui, né, as pessoas tiveram uma leitura errada desse sintoma, né, nos relacionamentos. A gente sabe, a gente teve um programa, inclusive, né, das pessoas que se encontraram em casa e falaram, olha, a pandemia foi o auge da minha separação, foi onde a gente brigou e tal. Já existia alguma coisa comportamental lá. Sim. E ela ampliou. O que fez ampliar? Será que foi essa alteração do humor de estar lidando com muita coisa ao mesmo tempo e esse sintoma dessa ferida aberta que ajudou a acontecer, essas 2 coisas? Exatamente, Cris, muito boa. É isso mesmo. As alterações de humor, todas as pessoas têm por diversos motivos. Já é uma característica da vida corrida a gente ter essas alterações. Com a pandemia, a incerteza, o medo, a angústia, o confinamento, aí as pessoas começaram a ter todos os sentimentos em níveis mais altos. Pensa, eu me sinto insegura, a insegurança subiu muito. Eu tenho ansiedade, a ansiedade subiu demais. Eu tenho depressão, muita depressão. A mesma coisa aconteceu então com as alterações de humor. As pessoas oram muito bem e em outro momento elas extremamente para baixo. Eu lembro que o primeiro ano lá de 2020, todas as minhas palestras, quando passaram para o online, todo mundo pediu para mudar basicamente para esse tema. A gente só falava sobre a ansiedade na pandemia, o estresse que todo mundo estava vivendo. E automaticamente, alterações no desempenho. O que vem a ser essas alterações? A qualidade do trabalho das pessoas modificou. Primeiro, quem foi afetado pelo Covid, a gente sabe que cada pessoa teve alguma coisa aí de prejuízo. Hoje nós sabemos que o organismo todo está alterado. Essa alteração já modifica o desempenho. Muitas pessoas falam da memória, tem outras pessoas que falam de atenção. Foi mudando. Agora pensa bem, no início ficar dentro de casa, trabalho remoto, estava funcionando, mas aí as influências, os barulhos externos atrapalhando, começou já a influenciar. Outra coisa, você muito tempo só ali na tela, ou trabalhando ou estudando, o excesso de tela começou também a prejudicar o horário do sono, porque daí as pessoas não estavam conseguindo dormir. Como que é o desempenho de trabalho e desempenho escolar? Começou a cair muito. Então, nós vamos ter como uma ideia do que é o desempenho acadêmico, não vão ser nessas provas de agora, nas escolas, não vão ser nesses resultados, vão ser a longo prazo. Porque ainda muitas pessoas estão vivendo. E outra, tudo isso aqui, essas alterações, elas aconteceram para quem não teve e para quem teve mais ainda. Ah, mas pode ter tido uma pessoa que foi contaminada e não teve nenhuma alteração? Pode também. Mas que a vida mudou para todos, mudou.
Sem falar, né, a gente vai passar por causa do tempo, que você está falando a longo prazo, algumas coisas ficaram na cultura. O excesso de celular até hoje, as mamães que não tem que se culpar, é claro, porque ficaram professoras, ficaram um monte de coisa, as criancinhas querem o quê? Qualquer coisinha, é o celularzinho. Não estou julgando você aqui, mas virou uma cultura. Agora para tirar dos bichinhos, tem que... não é fácil. E aí o que acontece? Vai se sentir a longo prazo. A Eneida mandou muito bem nessa dinâmica. Você está no Facebook, manda para alguém, esse programa vai subir depois para o NT Play, marca, porque vale a pena, tá? Vale a pena. Esse quarto sintoma, então, constante estado de alerta ou reatividade. O povo ficou, porque a nossa enfermeira falou, né? Sim. A gente viveu num estado de guerra. Então, quando você fala com alguém que foi para alguma missão no Haiti, você já teve a oportunidade de entrevistar como ficou o soldado, né, o jeito com que ele olha. Né, a gente viu algumas entrevistas, alguns documentários, né, quando você está numa avenida, uma pessoa que passou para a guerra e vê algum barulho, a forma com que ele fica de constância. Você sai da guerra, a pessoa fala, e a guerra não sai de você. Seria isso? Mas, Cris, isso que você descreveu, sabe quem está vivendo agora? Quem está lá em Petrópolis. Exatamente desse jeito. Qualquer barulho é até uma forma da gente sair um pouquinho só, né, do estresse da pandemia especificamente, para poder entender como funciona esse estresse pós-traumático. A pessoa fica num alerta. Quem tem trauma de chuva, começou a chover, ela já está em alerta. Ou a reatividade, que é um embate, está pronto para o embate, para qualquer coisa. Mas esse pronto para o embate está relacionado com esse estado de alerta que a pessoa fica, porque ela não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos. Por enquanto, a gente sabe que tem, e ainda as fake news todas para prejudicar todo mundo, que entra, fake news faz todo esse processo em todas as pessoas. Então, quando a Raíssa fez a pergunta dela, ela está aqui também em constante sinal de alerta. Sim, vivendo o estresse. E para fechar, para a Raíssa, agora que ela já se identificou um pouquinho, obviamente quem tem que fazer essa anamnésia, né, com mais detalhes é um profissional, que dica você daria para ela para fechar com chave de ouro? Profissional de saúde. Eu sempre indico assim, você pode procurar um médico, você pode procurar um psicólogo que vai poder ajudar. Por quê? A terapia e, em muitos casos, o medicamento. E o medicamento é só o médico que pode. E não dá para você fazer uma terapia também com alguém que não está preparado para te ajudar, para te ouvir. Porque a sensação que ela disse que ali é muito real. É uma angústia e ela conseguiu descrever. Pensa, você chega num lugar muito cheio e você não aguenta ficar. Então, é necessário, sim, quando a pessoa se identifica, ela precisa de ajuda. Fantástico. Essa é a nossa doutora Eneida. Por isso que a gente não larga dela aqui. Pega a agenda dela. Quando é que vem? É aqui mesmo. Você está gostando? Raíssa, olha, abre o seu coração. Não sai daí. Para você e que está aí com a Raíssa, para quem não está com a Raíssa, manda um beijo para ela também. Raíssa, estarei orando por você, tá? Depois do intervalo, a Raíssa e toda essa turma que está ligada aí vai ter dicas especiais de exercícios, atividades para você fazer, para você baixar um pouquinho dessa ansiedade. Cris, eu gostei demais. Eu estou aqui fazendo praticamente uma anamnese com os vizinhos. Calma, você tem que ir na profissional. Mas abriu sua mente, não abriu? Então faz o seguinte, já tem dica. Então toma uma aguinha, respira fundo, que o Entre Família foi feito para você. Muito bem, estamos de volta. Bloco anterior, um show da nossa doutora, que continua, tá? Continua aqui, fica tranquilo, respira, mas a gente tem um presente para você, tá bom? E quando eu digo presente, não é que o que está na minha mão não tem valor, não, porque é uma coisa linda. Posso mostrar ou não, dona Maria? Ô, seu José, posso? Então tá aqui, ó. O povo pediu, tá aqui. Fique Leve, o nome já é bom. Fique Leve, o que é? É uma revista muito especial, que foi feita com muito carinho. Ela é linda, bem diagramada, profissionais de altíssima qualidade. Então essa revista aqui, ó, se você tivesse numa banca, você ia pagar bem por ela, tá? E vale a pena pagar. Por isso que o Anjos da Esperança já fez esse investimento, que é o nosso projeto aqui, que inclusive o nosso Entre Família só entra na sua casa por ele. A gente não tem departamento comercial, são as doações do Anjos que fazem essa revista aí para sua casa, inclusive pagar a logística. Nem o carteiro vai entender a sua felicidade de receber esse material. Mas, Cris, diga, o que nós estamos falando aqui com a Eneida, inclusive ela estava dando uma dica para mim, ó, Cris, a questão da terapia junto com a fibromialgia é muito importante, porque uma coisa está ligada na outra, né? Tem essa questão da integralidade, se às vezes está bem fisicamente, dá uma doença, baixa ali, parece que você fica também com o emocional, está tudo interligado. E aqui está bem divididinho, tá? A Eneida estava dando, inclusive, aqui, doutora em psicologia, falando sobre essa D3, esse sol que você pega, né? E de maneira controlada, obviamente, né? Em paz aí com o seu dermatologista, mas o bem que faz.
A D3 é quase que um pré-hormônio hoje em dia, né? Só que tem os benefícios da água, de ter uma boa alimentação para ajudar o quê? Na questão psicológica, que fala muito sobre a ansiedade. Como eu sei que eu estou ansioso, será que é ansiedade mesmo? Depressão, será que tem cura? Será que tem desenvolvimento? Aqui vai abrir um pouquinho sua mente para você que é um pouquinho preconceituoso com isso. E eu digo que a cereja do bolo é a questão espiritual. Eu te digo que me ajuda muito para que essa integralidade, respeitando toda a sua crença, ei, dá uma chance para essa revista. Vai ser de graça que você está perdendo. Dá uma lida. Posso contar com você? Ah, que bem. Tô falando sério, ó. Cheirinho do anjo, de graça. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem uma turma para te atender aqui. Um dia a gente vai fazer um link ao vivo lá para você ver, você ligando, o povo atendendo. Ama te atender. Passa os seus dados, pode colocar o CPF, tá? Que a gente guarda os seus dados com tranquilidade. Coloca ali, pronto, acabou. Vai para sua casa. 0 operadora 12 21 27 31 21. Para quem ama o WhatsApp, pede aquele lanche, fala com a avó. Não pode mandar aquele vídeo para a sogra que ela não gosta, tá? Mas pedir essa revista você pode. Tá aqui, ó. DDD 12 9 8244 4449. 12 9 8244 4449. Coloca assim, ó. Fique leve. Quero a revista Fique Leve, que a Esperança, nossa inteligência artificial, vai atender você. Se precisar, o time inteiro vai atender você. Certo? Fique leve. Presente, manda para a prima, avisa a sogra, avisa todo mundo. Todo mundo precisa dar um jeito na questão da saúde física, psicológica e a questão espiritual. Dica aqui da Novo Tempo, ó. Assina embaixo. Amo você. Não, e agora, sempre que você fala a Esperança, eu já fico imaginando na Esperança mesmo, naquela mulher, sabe? Verdade. Teve apresentação aqui, né? Teve apresentação. Muito legal o projeto, legal mesmo. Mas mais legal ainda é saber que você está participando aqui com a gente. Então, pode mandar a sua pergunta. Quem está chegando aqui, vamos ver. É a Regina, que fala do Ceará. Qual é a cidade ali, Cris, que eu não estou enxergando? Maracanaú. Ô, Regina, seja bem-vinda. Boa tarde para você, viu? Ela diz o seguinte: minha irmã faleceu dia 26 de janeiro de Covid e pensávamos que era a gripe H3N2. Eu me culpo por não ter levado ela antes, né, para o hospital, porque até ela mesma pensava que era gripe. Agora, meu medo é pegar, porque até então eu pensava que não aconteceria com ninguém tão próximo a mim. Nossa, eu consigo sentir a dor da Regina só de ler aqui, né? Aquela coisa, Eneida, é uma culpa cruel, né? Porque é aquela sensação que a gente tem que eu podia ter feito alguma coisa, né? Eu imagino que a Regina pensa assim: se eu tivesse levado ela, se eu tivesse sido mais esperta, levado no hospital, ela estaria viva. Como que lida com uma situação dessa que não tem como voltar e fazer diferente? Aí é um tema até bem amplo, porque a culpa, na verdade, é até um tema separado da ansiedade, do estresse, da depressão. O que a culpa faz? A culpa corrói. Corrói. Agora, tem um detalhe, Regina. Isso que você está vivendo é a dor da perda. Porque perdeu uma pessoa querida. Quando a gente perde uma pessoa querida, vai doer. E se não sentir a dor agora, vai sentir depois. Agora, o que é o sentimento de culpa? Você não tem como voltar lá e modificar. Não tem. Agora, eu vou me culpar? Não, eu preciso compreender que se eu voltasse, eu também faria do mesmo jeito. Por isso que a terapia é importante, que a gente estava falando. Porque é na terapia que a gente tem que trabalhar o processo da compreensão de que eu não volto no tempo e que se eu voltasse no tempo, eu seria a mesma pessoa. Porque a sensação que ela tem agora, depois da perda, é uma sensação que, tipo, nossa, então era Covid, eu deveria ter pensado isso. Só que lá na ocasião ela não tinha como pensar, porque a própria irmã dela também achou que não. Então é algo que, assim, sempre quando a gente carrega a culpa, é por algo que a gente não tem mais como mudar. E aí a gente tem que aceitar a vida, aceitar o que aconteceu. E a morte, a gente já falou várias vezes, ela é muito difícil de aceitar. E talvez até a gente tenta explicar, né? Talvez essa coisa de, nossa, eu podia ter percebido, é como se fosse tentar, sei lá, arrumar uma justificativa de não aceitar, não. Ela não devia ter ido, eu podia ter feito, se eu tivesse feito, ela não teria ido. Parece que a gente encontra formas de desviar, né? Encontrar outras rotas para que aquela morte não acontecesse. Só que aconteceu, e para também não sofrer que de fato aconteceu. Então, qual é a situação? É sentir a dor que perdeu mesmo. O medo de ser contaminado, ele é real.
Que é agora uma outra dor que ela está vivendo. Que é uma né? outra dor. Então, tá vendo? Sofre por algo que não tem mais como voltar. Agora, para o que há de vir, o que é ensinado é máscara, álcool gel, a higienização, evitar. É isso. É isso que pode ser feito. Mas eu sofrer com antecipação, eu também não consigo resolver o que vem pela frente. Nem o que passou e nem o que vai vir. A Para gente ela, só E né? tem aí o não hoje vive, Para ela, e aí também não vive o hoje. Porque eu estou presa na dor do passado. do passado E na angústia. e na angústia do que está por vir. Então, eu também não estou vivendo hoje, parei de viver lá atrás. Então, assim, pode sentir a dor, pode chorar pela perda da pessoa querida. É preciso viver isso. Nós não sabíamos quantas outras situações que as pessoas não sabiam também. E, às vezes, a ideia de que poderia ter levado ao hospital mudaria alguma coisa, de novo, nós não sabemos. No caso dela, se a gente fosse criar uma situação, ela está com o carro parado, olhando no retrovisor, né, passado, e com o mapa na mão de onde talvez venha algo, mas ela não vai ir porque ela está com o carro parado naquele momento, estacionado, é complicado. Mas agora que você tem informação, Eneida já falou para você, vamos buscar essas ferramentas para largar esse passado, essa questão da culpa e trabalhar essa ansiedade, viu? Então, há esperança, você não está aqui por acaso nesse canal. E agora tem aqui uma perguntinha muito especial. Está vindo da onde? Está chegando a sua participação? Que coisa boa te receber. A pergunta é da Célia, Suzane. A Célia foi bem reta e direta. Ó, existe remédio para estresse? Célia, eu vou convidar você agora para vir aqui para a dinâmica junto comigo e com a Eneida. A gente vai se levantar aqui até a TV e vamos descobrir, então, se a Eneida tem esse remedinho. Eu fico de cá, Eneida, você fica desse lado. Se tem esse remédio para estresse. Mas antes da gente responder, Célia, a gente trouxe aqui 3 atividades rotineiras que você pode fazer aí na sua casa para diminuir o seu estresse. E como o próprio nome diz, rotineira. Ou seja, não vai te dar trabalho de inventar uma atividade dentro da sua rotina, assim, no sentido, nossa, vou ter que criar essa coisa mirabolante, não. É 3 coisinhas super fáceis. Vamos colocar na tela a primeira. Tchararã. Plim. Cozinhe para quem você ama. Oh, devo dizer, Neida, que é o seguinte, toda vez que fala de comida é uma coisa que me traz muita felicidade, particularmente falando. E eu acho que como eu gosto de comer bastante, cozinhar para quem eu amo, existe uma satisfação em ver aquela pessoa comendo assim a sua comida que você, né, se empenhou, comer com a boca cheia. Então, acho que comida realmente ganha, eu acho que a maioria das pessoas, não? Sempre que você está preparando alguma coisa para outra pessoa, aquilo já vai te dando uma sensação de bem-estar, porque você está dando o seu melhor para alguém. Aí você tira um pouco o foco daquele estresse. Ah, mas eu não consigo nem parar. Mas você vai ter que parar, porque senão você vai cortar o dedo. E você tem que pensar o que aquela pessoa gosta, como eu vou fazer. Então, sempre que você vai fazer algo que envolve a sua atenção em prol de outra pessoa, já diminui o seu nível de estresse. É impressionante. Talvez a pessoa não tenha habilidade com a cozinha. O comer, ele também tem esse outro fator que é social, que é comer junto com alguém. Então, eu preparar, ir comer com alguém, também traz a sensação de bem-estar. Às vezes, né, eu não tenho, então, essa habilidade, mas eu tenho alguma outra que é preparar algo para dar para alguém. Por exemplo, tem as tias e as vós que fazem crochê ou qualquer outro artesanato, e o que eu vejo? Principalmente nas avós, que às vezes se encontram sozinhas, os filhos se foram, os netos estão longe, aquela coisa, e elas se realizam em fazer aquele artesanato para o neto. Então, assim, vai chegar o netinho, começa a tricotar uma roupinha e aquela satisfação de ocupar a mente, né? Sim. Na espera de um bebê que ela sabe que ela vai viver longe, mas ela está empolgada. Então, porque você está fazendo em prol de outra pessoa. Sempre que você faz com as suas mãos, existem várias pesquisas que falam sobre isso. É uma forma de um trabalho artesanal. Você faz com as suas mãos, você está criando algo. Isso trabalha dentro de você toda uma cultura de um aprendizado. É muito elaborado. Esse daqui, vocês não imaginam como é gigante, porque você pode cozinhar ou você pode preparar algo. E é para outra pessoa. Alivia, traz uma paz. E aí você vai olhar e vai dizer, mas eu pintei, para quem pinta. Deixa eu pintar agora melhor. Você vai fazendo pensando na pessoa. Tira o foco do seu estresse. Viu aí, Cris? Bora fazer uns artesanatos? Vamos. Bora. Vamos. Bora. Você viu? Pesquisa de doutorado. Oi.
Célia, você viu a dica, mas olha, não se estressa não, se você achar que é muita gente, sei lá, de repente pensa, vou cozinhar para minha família inteira, e aí você vai se estressar mais do que ter prazer, então você convida um número menor de pessoas, né? Vamos trabalhar aqui com a inteligência emocional também. De repente convida ali o marido ou uma filha, né? Cozinha para um menor. Faz só um bolo. Um bolo, verdade, pequenininho. uma coisa pequena. Eu lembro que lá em 2020 eu participei com o blog, esqueci o nome do blog agora, Mulheres em Ação. E eu falei para elas que uma das dicas era essa, faz um bolo pequeno para alguém. Pronto. Tá ali. Ai, gente, comida sempre é bem-vinda, né não? Vamos para a próxima dica, a segunda dica aqui na tela, de como você pode diminuir seu estresse aí na sua casa. Crie uma boa playlist. Olha só, Eneida, eu devo dizer, eu não sou uma pessoa musical, mas houve momentos em que uma música me ajudou a distrair a mente. Qual é o lance da playlist e a diminuição do estresse? Então, é que a música, ela ativa áreas do nosso cérebro, áreas diferentes e áreas também que são até as áreas do raciocínio lógico, as áreas da comunicação e a gente nem sabe. De novo, ela tira o foco. Dependendo do tipo de música que você coloca... Estressa mais ainda. Estressa mais. Então, você precisa fazer uma playlist, uma seleção de músicas também que acalmam. Essas músicas que acalmam, elas envolvem sons que vão trazer o controle da respiração. Por isso que uma boa música te acalma. Por isso que há um estilo de música que acalma, música que faz com que a sua respiração e o seu coração estejam numa cadência de tranquilidade. Gente, que interessante, nunca tinha olhado para a música com esse olhar. Olha só, Célia e todos os telespectadores, né? Não é querendo puxar sardinha não, mas se você não sabe por onde começar a sua playlist, eu te sugiro a colocar aí Gravadora Novo Tempo. E aí você já vai começar bem, acalmando o compasso do seu coração. Vamos à nossa terceira e última dica, que parece assim, chover no molhado, mas não é. Pratique exercícios. E o que eu ouço dos profissionais da saúde emocional, como você, Neida, sempre falando do exercício físico. A gente vai para terapia, você acha que vai encontrar as respostas todas lá? Encontra, mas ela fala, vai praticar um exercício físico. É isso. Quando a pessoa está muito estressada, ela consegue respostas com o exercício físico, porque ela consegue fazer. A pessoa muito deprimida, ela precisa do exercício físico, mas nem sempre ela dá conta de fazer. Tem essa diferença. Agora, a pergunta da Célia era sobre o estresse, e nós estamos falando do estresse. Que exercícios físicos? Exercícios físicos que envolvam alongamento, relaxamento. Se a pessoa não tem, ela pode acessar pela internet, que hoje tem inúmeros no YouTube, mas isso precisa ser feito ali. Eu sempre digo para os meus pacientes, não queira fazer um programa que hoje eu já vou fazer 1 hora. Não, 10 minutos. Faz 10 minutos hoje, faz amanhã de novo 10 minutos. Você não precisa começar com muita coisa, mas comece, de preferência, comece com esses de respiração, os aeróbicos. Isso no corpo desencadeia qual que é a parte produção. química? Então, o que acontece? O seu corpo, ele vai te ajudar na produção de novos neurotransmissores do bom humor, da tranquilidade. É o corpo que ajuda. Por isso que a gente comentou e o Cris falou da vitamina D, porque daí você precisa sintetizar algumas dessas substâncias do seu corpo que a vitamina D também ajuda. Ou seja, exercício físico com a luz solar, então é assim... Esplêndido. É a ficha dourada, como diz o Cris. Exato. E a pessoa precisa saber o seguinte, ela vai melhorar essa produção dela porque automaticamente ela vai querer comer melhor. Ela vai uma coisa boa melhor. Puxa a outra, isso é verdade. Exato. E aí o exercício físico ele é essencial na produção desses neurotransmissores do bem-estar. E aí não tem um horário mais importante do que outro? É quando a pessoa conseguir? Então, ontem em especial eu estava lendo um livro em que eles recomendam fazer pela manhã. Eu prefiro pela manhã, mas tem muita gente que prefere à tarde. O importante é praticar. Esse é o importante. Depois a pessoa vai conseguir encontrar qual é o ritmo dela, qual é o horário de fato que ela se sente melhor. Mas que ela faça 10 minutos de alongamento, que ela faça ali mais 10 minutos só de uma caminhada, e aí é assim que começa. Mas que faça e que se mexa de alguma forma. Você tinha me explicado, aliás, começou explicando a vitamina D na hora do intervalo, a gente tem que ter uma grande exposição do corpo, é isso?
Na verdade, é bom a gente ouvir de um especialista mesmo, um médico, porque são as orientações que eles dão assim. A vitamina D, ela é essencial para a nossa sensação de bem-estar. Hoje, as pesquisas estão comprovando que pessoas, quer dizer, a gente já sabe da depressão sazonal, o que é? Pessoas que vivem em lugares onde quase não tem luz solar, elas ficam deprimidas. E é real, eu conheci uma mulher que mora na Suécia, e ela disse que a doença lá são as doenças emocionais, depressão principalmente. Porque há baixa incidência de luz solar. Quando a pessoa precisa medir, né, vai no médico, vai fazer os exames, vai saber qual é a dosagem, se está muito baixa. Porque daí eles vão recomendar o horário ideal para tomar sol, a parte ideal do corpo para tomar sol para aqueles que estão com deficiência muito grave. E tem a questão da cor da pele também, né, doutora Eneida? Mais claro, mais exato, escura. mas de qualquer forma, tomando as devidas precauções, a atividade física diante da luz solar é o ideal. Gente, é uma coisa sensacional. Eu acho que só o lance de você conseguir acordar cedo, ver o sol nascer, já começa por aí. A grande conquista do dia, acordar cedo, ver o sol nascer, só ali você já ganhou. Pelo menos eu me sinto assim, né? Toda vez que eu consigo acordar cedo, ver aquele solzinho nascer, eu já me sinto uma vitoriosa. Então tá aqui, viu, Célia? As 3 dicas, repetindo. Cozinhe para quem você ama ou faça qualquer outro tipo de artesanato. Crie uma boa playlist musical e pratique exercícios físicos e, se possível, com a luz solar. O Entre Família vai para um breve intervalo e na volta tem mais participação sua por aqui, tá? Então não saia daí. Não é que estamos de volta? Não é que você ficou aí, já chamou a vizinha? Coisa boa. Dona Maria convida todo mundo aqui, manda o link do Facebook, como a Suzane mandou. Também no NT Play, passa ao vivo, tá? ntplay.com/ao vivo. E tem uma coisa também, Cris. Sempre antes, né, quando for começar o programa que você já sabe, que já é aqui a nossa parceira de sempre, mandar no grupo da família. Alô, gente, vai começar Entre Família agora, liga a sua TV. Isso, só não manda em direta com o tema. Tem gente que fala assim, ó, lidando com a sogra, manda. Não, e dá a volta. Quem sabe, é uma oportunidade de resolver. Mas uma direta no coisas. peito, às vezes, não é, ela não vai querer ver. Agora, o que a gente realmente valoriza é a sua participação. Você está mandando pergunta, para aproveitar a doutora Eneida aqui, estão na tela aí, a gente vai ler. Está chegando agora, é a Nadir. Abre o seu coração, Nadir. Obrigado aí pela sua participação. E ela fala o seguinte, moro sozinha e no início da pandemia fiquei isolada. Às vezes, vários dias sem falar com ninguém. Sempre fui uma pessoa tímida, falava pouco. Mas de um tempo para cá, isso piorou. Eu não consigo falar corretamente, começa a gaguejar. Olha aí, ela sempre já morava sozinha. A pandemia fez ela ter um isolamento, né, extremo. E agora ela está tendo até uma dificuldade dessa sociabilização, né? Ela está buscando, porque viu que é algo necessário, mas está difícil, Eneida. Tá, e Nadir, isso que você falou, eu ouvi de várias pessoas, inclusive há 2 semanas ainda ouvi de uma pessoa que pediu para o local de trabalho voltar. A empresa viu que o online é muito bom e não faz questão mais que voltem para o presencial e a pessoa está sentindo necessidade. E isso que ela está vivendo é muito real, a necessidade do contato. Então, no caso dela, é muito importante que ela procure algum familiar mais próximo, um grupo, né, frequentar uma igreja, um clube, algum grupo de apoio que tem ali na comunidade, às vezes tem grupos, porque as pessoas precisam retomar. E isso que ela está vivendo, ela reconhece a necessidade, então é muito importante ela buscar ajuda. Várias crianças e adolescentes começaram a ter isso de uma outra forma. Eles começaram a acreditar na socialização apenas virtual. E aí estamos tendo um prejuízo muito grande, porque daí no encontro olho no olho, eles não conseguem mais, porque ela falou que ela está gaguejando, mas eles não, eles perdem o assunto, porque eles não sabem mais olhar no olho da outra pessoa. E isso ficou muito, assim, viviam apenas com os pais em casa. E com os pais, o tipo de comunicação é de um jeito diferente do que é lá fora. E também cansou, porque só ali dentro de casa. Mas aí quando chega lá fora está tendo esse prejuízo. Então isso que ela está vivendo é uma realidade de muita gente. E a primeira recomendação é procure algum grupo. Algum pequeno grupo, e se não tem um grupo, já localiza alguém que tenha um grupinho de leitura, um grupo de crochê, um grupo de alguma atividade para participar. Que às vezes é até legal ela encontrar um grupo de pessoas não conhecidas?
Porque, de repente, a gente tem muito mais dificuldade em ser vulnerável na frente das pessoas que a gente conhece, às vezes, né? Não sei se eu tô falando bobeira, que às vezes você tá me olhando assim. E, às vezes, a gente não tem tanta dificuldade em ser vulnerável na frente de quem a gente não conhece. Porque parece que tem uma coisa meio assim, quem me conhece pode comentar alguma coisa, pode falar, pode fazer uma zoeira. E quem não me conhece, não me conhece, entendeu? Pode ter, sim, o medo da crítica. E pode ser que o medo da crítica pode acontecer com esses próximos ou o contrário, com quem não é conhecido. E muitas vezes é o medo da crítica que leva também a gaguejar, porque é o medo de ser avaliado, de ser julgado. Então, é importantíssimo buscar algum contato. Tentar encontrar, então vai na rede social, encontra alguém dos velhos tempos, né? Uma amiga de escola, marca um chá, marca um encontrozinho num lugar aberto, numa praça para conversar, mas para retomar, porque é importante sim. E a Eneida falou dessa questão da comunicação dos jovens, saiu uma pesquisa sobre o jovem fragmentado. E aí fizeram, até já falei aqui no programa, será que o Tarzan, aquele que lidava só com os animais, ele teria toda aquela destreza e tal? Onde é que eu quero chegar? Porque ele vivia só com os animais, né? E fizeram uma pesquisa de pessoas que foram trancafiadas na sua... Desde pequeno, né? Uma menina nos Estados Unidos com 13 anos, ela teve questão cognitiva, porque trancafiaram ela durante toda a infância. Depois ela não conseguiu ter alguns movimentos, a fala e tal. Onde é que eu quero chegar? Esse momento foi de intenso isolamento, né? Agora nós temos uma sociedade que ela é fragmentada em pequenos espaços. Então, a forma de comunicação do jovem que pede comida, hoje em dia ele não tem mais a questão de receber um não do namoro, porque ele tem um software que calcula para ele e chega para ele só alguém que quer sair com ele ou não. Quando ele chega de frente com as pessoas, ele não tem mais essa comunicação. Só que como são pedaços que ele está fragmentado cada vez mais lá dentro, ele vai ter é como se alguém passasse, entre aspas, a pessoa que estava trancafiada passou anos imersa numa droga, por exemplo. Ele experimenta pouquinho e sai, mas ele vai ter danos a longo prazo. Então, a forma de comunicação hoje, está trazendo vários danos cognitivos, porque ele está pegando essa questão de que ele foi imersa, só que fragmentando em pequenos espaços. E na vida social de desenvolvimento dele, você pegar um jovem com 26 anos, com toda essa fragmentação durante a juventude, a adolescência, vai trazer resultados que a gente ainda não tem, porque a gente está no meio ainda desse experimento, né? E isso, assim, a gente já está vendo isso nas próprias falas das crianças por volta de 9 anos em diante e dos adolescentes. Não, mas deu certo, estava dando certo. Mas muitos ficaram tão impactados com um estresse tão grande por conta da pandemia que eles não conseguiam socializar naquela aula através dos meios eletrônicos. E aí se fechou e agora todo mundo tem que voltar. Então eles chegam na escola apavorados, porque é gente demais. Talvez, eu não sei se era o caso lá quando a Raíssa mencionou, né, que aí agora você chega num ambiente, você vê gente demais. Qualquer lugar que você chega dá a sensação que é muita gente. Então a comunicação, a insegurança, tudo isso é afetado. E nessas pesquisas, agora a gente tem, né, muitas pesquisas, e a maioria está envolvendo, os impactos na questão do estresse e da ansiedade da pandemia, de crianças, adolescentes, adultos. De adultos tem aparecido algo muito interessante, principalmente homens jovens, que ainda são muito resistentes a mudanças e com muita dificuldade de se expor, de falar das suas dificuldades, muitos casos de infarto. Nossa. Aumentou muito. E nessas pesquisas brasileiras, não são pesquisas estrangeiras, mostrando que esse índice aumentou e não obrigatoriamente porque eles tiveram Covid, mas porque as mudanças, a rigidez, a falta de atividade física trouxe todo um impacto. Uau! Olha só, dá tempo de mais uma participação aqui com você. Infelizmente, nosso programa está acabando, porque com a Eneida passa rápido, né? Vamos lá colocar mais uma interação aqui. Está chegando Jeremias de Almeida. Oi, Jeremias. Ele disse o seguinte: gostei muito do programa dessa tarde. Obrigada, a gente sempre faz com muito carinho para vocês, tá? Trabalho na linha de frente aqui em Curitiba. Olha só, lá de onde a nossa enfermeira falou aqui hoje. E vi muitas coisas acontecendo nas UTIs. Nós, como profissionais da saúde, precisaríamos muito de tratamento de saúde. Não foi fácil essa pandemia. Abraços. Eu posso imaginar, né? A gente está discutindo aqui pessoas e situações que, né, de quem a gente lembra aqui, a Eneida também trazendo assuntos de clientes, pacientes.
E eu fico sempre pensando nessas pessoas que viram tudo, assim, às claras, né? Tudo acontecendo ali diante dos olhos. Com certeza, talvez nosso sistema deveria pensar com muito carinho nesses profissionais, né? Que num primeiro momento o chamaram, convocaram e que agora poderia realmente amparar esse pós, né? Porque mesmo naquele período é que esse pessoal da saúde não tinha tempo do próprio suporte, mas foi oferecido suporte emocional, psicológico, primeiro para a equipe de saúde mesmo. E em muitos lugares foi oferecido de forma que era acessível a todos. Mas agora a gente percebe que muitos estão precisando sim. E é importante, talvez, ainda. Exato. E muitos precisam agora buscar esse apoio, porque principalmente quem esteve em UTI, quem esteve em emergência, quem esteve nas urgências de maneira geral, teve muito impacto. E hoje é o que eu falei, as pesquisas principais estão dando o resultado primeiro deles, porque são os primeiros assim que lá desde o início estavam vendo, né? Então, de certa forma, o que as pessoas estão vivendo? A persistência da dor, a persistência do sofrimento. A gente não tem como dizer assim, passou, porque a gente ainda está vivendo tudo isso, é tudo muito novo e desconhecido. De fato, o transtorno do estresse pós-traumático e da pandemia em si é algo que traz essa dor. E aí você ouve uma história e aquilo te remete à sua história. E por que dói tanto? Porque parece que eu não tenho o direito de viver a minha dor, sendo que a do outro parece ser tão mais. Minimizar Eu a própria estava dor. desde o começo do programa tentando tocar nesse ponto quando você falou sobre a guerra e o sofrimento do coletivo é maior que o sofrimento do indivíduo. Ele não é maior, ele dá a sensação. Então, e por essa sensação, muitas vezes eu senti que talvez a gente teve dificuldade em acolher nossas dores, porque sempre tinha alguém sofrendo mais que a gente, numa tragédia muito pior. Então você pensava, meu Deus, eu não posso nem me lamentar por X, Y, Z situações, né? Infelizmente, todo o programa acabou, Eneida, mas é bom você tocar nesse assunto, porque assim, a dor, ela é a dor de cada um, né? A gente tem que entender isso. Eu sei que tem gente que sofre mais, se a gente for pensar assim nas grandes tragédias, mas talvez quem a gente julga que sofre menos, sofre, né? Então, o trauma, ele é bem individual, né? Exatamente. Eu acho que é isso que deve ficar claro para todo mundo. O trauma, o estresse, a dor, ela é individual. Não existe mais nem menos. Não existe sofrer mais ou sofrer menos. Todos sofrem, porque a constituição para viver essa angústia, ela é única. Ela é única. Hoje, eu até mencionei assim, os gêmeos, mesmo gêmeos univitelinos, idênticos, que compartilham do mesmo DNA, eles não compartilham das mesmas impressões digitais, porque a identidade é única. As características de cada um, então a dor, ela não é igual. Então, se sintam acolhidos no sentido de que todos estão sendo vítimas desse grande momento que a gente vive. E com Eneida, essa frase... obrigado, viu, por participar aqui do programa, por sempre trazer conhecimento de uma forma tão pedagógica. Volte sempre. Para você que quer dar um pulinho nesse Instagram aqui. Eu estou dando uma espiadinha no Instagram dela, tem cada material lá, tirou umas fotos novas, colocando conteúdo fantástico. Está duvidando? Entra aqui agora, manda um direct, ela pede para abrir uma caixa de pergunta. Para você perguntar, está entaladinha aqui, coloca para fora. Agora esse ano, dá um todo pulinho mês, lá. hein? Todo mês. Eneida, obrigada mais uma vez, tá bom? Um prazer. E agora é o seguinte, o Entre Família está acabando, mas quem está chegando é ela, sempre com conteúdo relevante, comidas bem gostosinhas. Teru Gouveia, boa tarde. Boa tarde, Suzaene. Sim, tem comida boa por aqui, mas também tem comida do mal. Como é difícil, a gente está vindo aí de um final de semana, né? Como é difícil dizer não para as guloseimas, para sobremesas, para coxinha, para batata frita, não é mesmo? Você acha que é tranquilo, Suzaene? O quê? Que Eu já é disse isso? aqui no programa que comida é o meu ponto fraco da vida. Comida, ela me acalenta de várias formas, então... Vem né? cá. Eu sou uma pessoa que não resisto a alguma comida. Vem cá. Hoje a gente vai falar sobre trocas inteligentes aqui. Como é que a gente substitui essas coisas que atacam o nosso paladar, arrebatam o nosso paladar de maneira desonesta. Mas a gente vai trazer solução boa e importante aqui para a saúde de todo mundo. Além disso, o Dr. César vem aqui no Claramente falando sobre um tema necessário, importante, como se impor diante dos filhos.
E a receita é essa trufa de limão que, ó, para deixar qualquer troca não só inteligente, mas totalmente interessante, necessária, viu, gente? É, Bom coisa demais. boa. Teru, obrigada, viu? Eu digo Até mais, hein? mais. Eu vivo essa troca. Eu sei muito bem, hein? E curto o Vida e Saúde porque eu sei que ali a troca é boa. Já já eu vou dar um chego ali na cozinha. Tamo junto. Tchau, tchau, Teru. Até mais. Um abraço, bom demais. E você que está em casa? Você não vai trocar o nosso programa de jeito e maneira. Às 2h30 da tarde encontramos você com um tema especial, porque Entre Família, falando sobre família. Pela Minha Família é o título de amanhã. O que você estaria disposto a fazer pela sua família, hein? A gente quer saber no programa de amanhã, 2h30 da tarde. A gente espera por você, tá bom? Obrigada pela audiência. Um beijo. Grande abraço, tchau, tchau, hein? Fica na sequência que tem Vida e Saúde. Eu vou sair correndo lá pra cozinha da Teru e da Não, Arlete, corre tá não, bom? porque senão você come tudo. Não, tem que ir lá, tem que dar jeito. Deixa tem que dar pra jeito, essa é a mim. vida. Larga de ser abraço. guloso. Que Tchau, coisa tchau. feia.